Integração News. E aí, galerinha que acompanha o nosso trabalho no YouTube, estamos chegando para te atualizar com mais destaques do Paradesporto. E hoje você vai conferir os resultados da 10ª edição da Copa Boavice de Futebol de Cegos e a 11ª edição da Copa das Cidades Europeias. Competições que foram realizadas neste fim de semana, dias 28 e 29 de setembro, na República Tcheca. E você, empresário que quer anunciar a sua marca, o seu produto ou o seu serviço aqui nos boletins do Paradesporto, no canal do YouTube da Integração News, entre em contato com o nosso departamento comercial e obtenha mais informações de como estar anunciando com a gente. Contato pelo WhatsApp 46 999 12 54 78. Se inscreva em nosso canal e fique integrado com as notícias do esporte paralímpico. Vamos iniciar com as informações sobre a 10ª edição da Copa Boavice de Futebol de Cegos, ou International Blind Boavice Cup, que foi realizado em Boavice, na República Tcheca, neste fim de semana, e que reuniu 6 equipes participantes neste torneio. No sábado nós tivemos a fase de grupos. As equipes foram divididas em 2 grupos com 3 equipes, cada um fez 2 jogos na fase classificatória, onde o líder de cada chave avançava direto para as semifinais e o segundo e terceiro colocados de cada grupo disputavam o mini playoff das quartas de final, com os vencedores avançando para as semifinais e os derrotados deste mini playoff disputavam o 5º e 6º lugares do torneio. Vamos trazer então para você os resultados. Começamos com os placares do grupo A. No primeiro jogo, a equipe do West Bromwich Albion venceu a equipe do Avoy Brno da República Tcheca pelo placar de 2-0. Os gols da equipe foram anotados pelo F. Samuel e Rainbow Boangi. Fizeram os 2 gols da equipe britânica. No outro jogo da chave, a equipe do Avoy Brno venceu por 2-0 o Futebol de Cegos de Madrid, da Espanha, com gols de Kevin Richard e Jan Bango. No outro jogo também deste grupo, a equipe do West Bromwich Albion venceu por 3-0 a equipe do Futebol de Cegos de Madrid, com gols de F. Samuel, Rainbow Boangi e Rezam Shit. Foram então os gols anotados pela equipe britânica. No grupo B, nós tivemos a vitória do FC St. Pauli da Alemanha por 3-0 sobre a equipe do Clube Atlético e Cultural, com gols de Paul Ruge, Toya Kuster e Rasmus Nargis. No outro jogo da chave, a equipe do Anderlecht venceu o Clube Atlético e Cultural pelo placar de 2-1. O gol da equipe portuguesa foi anotado pelo Daniel Cardoso, enquanto os gols da equipe da Bélgica foram anotados pelo Hugo Testa e Alex Wesps. No outro jogo também deste grupo B, o FC St. Pauli venceu por 1-0 a equipe do Anderlecht, com gol de Paul Ruge. Com estes resultados, a classificação final dos 2 grupos terminaram assim. No grupo A, a liderança foi do West Bromwich Albion com 6 pontos, marcou 5 gols e não sofreu nenhum gol. Em segundo, a equipe do Avoy Brno com 3 pontos, uma vitória e uma derrota, marcou 2 gols e sofreu 2. E em terceiro ficou o Futebol de Cegos de Madrid, que perdeu seus 2 jogos, sofreu 5 gols e não marcou nenhum na fase classificatória. No grupo B, a liderança foi do FC St. Pauli da Alemanha, que marcou 6 pontos, 4 gols marcados e nenhum gol sofrido. Em segundo ficou o Anderlecht da Bélgica, que marcou 2 e sofreu 2. E em terceiro, a equipe do Clube Atlético e Cultural, que não somou pontos, marcou 1 gol e sofreu 5 gols, um saldo negativo de 4. No primeiro duelo das quartas de final, que reuniu o segundo do grupo A contra o terceiro do grupo B, a equipe da República Tcheca do Avoy Brno
e do Clube Atlético Cultural empataram no tempo regulamentar por 0-0 e nas penalidades a equipe da República Tcheca venceu o Clube Português por 2-0, se classificando para as semifinais, enquanto o Clube Atlético Cultural disputava o play-off de quinto e sexto lugares. No segundo duelo das quartas de final, que reuniu o terceiro do grupo A contra o segundo do grupo B, Futebol de Cegos de Madrid e o Anderlecht da Bélgica empataram por 0-0 e nas penalidades a equipe do Madrid venceu a equipe belga por 1-0, também se classificando para as semifinais. Neste domingo, dia 29 de setembro, nós tivemos as definições. Primeiro tivemos as semifinais. No primeiro duelo, a equipe do FC St. Pauli empatou em 0-0 com o Avai Brno da República Tcheca e nas penalidades a equipe alemã venceu por 1-0, se classificando para a final, e a equipe da República Tcheca disputaria a medalha de bronze. Na segunda semifinal, a equipe do West Bromwich Albion venceu o Futebol Madrid de Cegos pelo placar de 2-0 no tempo regulamentar, com gols de F. Samuel e Hezam Jid foram os gols da equipe britânica. No play-off de quinto lugar, a equipe do Anderlecht venceu o Clube Atlético e Cultural por 2-0, com 2 gols de Alex Wesps. Na disputa da medalha de bronze, a equipe do Futebol de Cegos de Madrid venceu o Avai Brno por 1-0, com gol de Theo Liffat. E na grande final da competição, a equipe do West Bromwich Albion venceu o FC St. Pauli por 1-0 com gol de F. Samuel. Com isso, medalha de ouro para a equipe do West Bromwich Albion do Reino Unido, o FC St. Pauli com a medalha de prata, a equipe do Futebol de Cegos de Madrid com a medalha de bronze, o Avai Brno ficou em quarto, a equipe do Anderlecht terminou na quinta colocação e o Clube Atlético Cultural terminou em sexto lugar. O melhor goleiro da competição foi o Svenja Bengtsson, do FC St. Pauli da Alemanha. O melhor defensor da competição foi o Rasmus Nargis, também atleta do UFC St. Pauli. E o melhor atacante foi o Reza Hamdit, do West Bromwich Albion. Foram as premiações individuais entregues então após o encerramento da competição neste domingo, dia 29. Todas as informações desta 10ª edição da International Blind Boa-Vice Cup, ou a Copa Boa-Vice de Futebol de Cegos, foram disponibilizadas no Facebook oficial do Avai Brno, que é o organizador deste torneio anual, que agora chegou em sua 10ª edição. E você que está acompanhando a Integração News e ainda não é inscrito em nosso canal do YouTube, dá aquele apoio pra gente, aquela moral, e adicione a sua inscrição para fortalecer o nosso trabalho e nos ajudar a crescer cada vez mais, para sempre estar trazendo o melhor conteúdo até você. Não se esqueça de marcar aquele gostei também aqui no nosso conteúdo, ou se você preferir, aquele like maroto pra gente, para também fortalecer o nosso trabalho e fazer com que o YouTube recomende os nossos conteúdos para mais pessoas. E compartilhe com os seus contatos do WhatsApp e divulgue nas suas redes sociais. Faça com que esta informação possa chegar até mais pessoas, para também nos ajudar no crescimento e na divulgação dos nossos conteúdos aqui do Paradesporto. Vamos falar agora sobre a realização da 11ª edição da Copa das Cidades Europeias de Futebol de Cegos, que foi realizado em Praga, na República Tcheca. Neste ano de 2024, a competição contou com um novo formato e reuniu 9 equipes. As partidas foram realizadas com um tempo de 35 minutos e, caso terminassem empatadas no tempo regulamentar, a definição da vitória seria nas cobranças de penalidade, já que nesta fase classificatória era de forma obrigatória ter um vencedor na competição para definir as posições na tabela de classificação, para definir os cruzamentos ali de semifinais, disputas dos playoffs, enfim.
E a partir de agora a gente traz todos os detalhes então para você. Trazendo todos os resultados, começamos com o sábado, dia 28, que foi a fase de Round Robin, como eles chamam, ou a fase classificatória, para ficar mais compreensível para você que está acompanhando o nosso boletim. BSC Praga e a NVR Bucareste da Romênia empataram por 0-0 no tempo regulamentar. Das penalidades, a equipe do Bucareste venceu por 1-0. A equipe do São Remo Calcio e o Wisła Kraków empataram no tempo regulamentar pelo placar de 1-1. O gol da equipe italiana do São Remo foi anotado pelo Oswaldo Fernandes, enquanto Paweł Zinkel, pelo lado da equipe polonesa, fez o gol. Nas penalidades, a equipe do São Remo Calcio venceu por 2-1. FSN Chisinau da Moldávia e Azamea Keravenos da Grécia empataram no tempo regulamentar por 0-0 e nas penalidades a equipe grega venceu a equipe da Moldávia por 1-0. FC 04 Ingolstadt da Alemanha e Śląsk Wrocław da Polônia empataram no tempo regulamentar por 0-0 e nas penalidades vitória da equipe polonesa pelo placar de 2-1. A equipe do Blistermarburg da Alemanha venceu no tempo regulamentar o Wisła Kraków da Polônia por 1-0 com gol de Emilio Eichler. Emilio Eichler fez o gol da equipe então do Blistermarburg da Alemanha sobre o Wisła Kraków da Polônia. São Remo Calcio e a NVR Bucareste empataram no tempo regulamentar por 2-2. Alexandru Utelek e Florin Kovacs fizeram os gols da equipe do Bucareste, enquanto Antônio Martin fez os 2 gols da equipe do São Remo. Nas penalidades, a equipe italiana venceu por 3-1. A Azamea Keravenos e a equipe do BSC Praga da República Tcheca empataram no tempo regulamentar por 0-0 e nas penalidades a equipe da casa venceu por 2-1. A equipe da República Tcheca então venceu por 2-1 a equipe grega. A equipe do FSN Chisinau da Moldávia e FC 04 Ingolstadt empataram por 0-0 no tempo regulamentar e nos pênaltis a equipe da Moldávia venceu a equipe alemã pelo placar de 1-0. A NVR Bucareste da Romênia e Śląsk Wrocław da Polônia empataram no tempo regulamentar por 0-0 e nas penalidades vitória da equipe polonesa por 3-1. A equipe do Blistermarburg da Alemanha empatou em 0-0 com o Azamea Keravenos da Grécia e nas penalidades vitória da equipe da Grécia por 1-0. A equipe do São Remo Calcio venceu o BSC Praga da República Tcheca no tempo regulamentar por 2-0 com 2 gols de Oswaldo Fernandes. O Wisła Kraków e Ingolstadt empataram por 0-0 no tempo regulamentar e nas cobranças de penalidade a vitória do Wisła Kraków por 2-1. A equipe do Blistermarburg venceu por 2-0 o FSN Chisinau da Moldávia, com 2 gols de Ali Campectas. A equipe do São Remo Calcio venceu por 2-0 a equipe do Śląsk Wrocław, com 2 gols de Antônio Martin. A equipe do ANVR Bucareste venceu por 1-0 a equipe do FC 04 Ingolstadt, com gol de Florin Kovacs. O FSN Chisinau venceu o BSC Praga da República Tcheca por 1-0, com gol de Vyacheslav Paduri, a vitória da equipe da Moldávia. Então o FSN Chisinau sobre o BSC Praga da República Tcheca. A equipe do Blistermarburg venceu o Śląsk Wrocław pelo placar de 2-0, com 2 gols marcados pelo Ali Campectas. O Wisła Kraków venceu o Azamea Keravenos pelo placar de 1-0, com gol de Paweł Zinkel. Foram todos estes os resultados do sábado, dia 28. Trazendo agora para você os resultados deste domingo, dia 29 de setembro. No primeiro playoff do 7º lugar, que envolveu o 8º contra o 9º colocado na classificação geral, as equipes do FC 04 Ingolstadt
e o BSC Praga da República Tcheca empataram por 0-0 no tempo regulamentar, e nas penalidades a equipe do BSC Praga venceu por 1-0. BSC Praga ia disputar mais um playoff do 7º lugar, enquanto o FC 04 Ingolstadt terminou na 9ª colocação geral do torneio. Depois deste jogo nós tivemos as semifinais, que envolveu a primeira semifinal, o primeiro melhor colocado contra o 4º colocado deste round robin. A equipe do Blistamarburg venceu o Wisła Kraków da Polônia por 2-0, com 2 gols de Alikam Pektas. Na segunda semifinal, que envolveu o segundo melhor colocado contra o 3º colocado, a equipe do São Remo Calcio venceu por 2-0 o ANVR Bucareste, com gols de Antônio Martim e Osvaldo Fernandes. No playoff de 7º lugar, que envolveu a equipe que terminou na 7ª colocação geral da fase classificatória contra o vencedor do playoff, Śląsk Wrocław e BSC Praga da República Tcheca empataram por 1-1 no tempo regulamentar. Tomasz Smilewczak fez o gol da equipe polonesa, enquanto Adrian Sloninka fez o gol da equipe da República Tcheca. Nas penalidades, a equipe venceu por 2-1, ficando na 7ª colocação, enquanto a equipe do Śląsk Wrocław terminou na 8ª colocação. No playoff de 5º lugar, que envolveu as equipes que terminaram na 5ª e 6ª colocações, respectivamente, do torneio, a equipe do FSN Chisinau da Moldávia venceu o Azamea Keravianos da Grécia por 1-0, com gol de Vyacheslav Paduri. Com isso, a equipe da Moldávia terminou em 5º lugar e a equipe da Grécia terminou na 6ª colocação. Na disputa da medalha de bronze, o Wisła Kraków da Polônia venceu o Bucareste da Romênia por 1-0, com gol de Paweł Zinko, ficando com a medalha de bronze. E na grande final, a equipe do Blistamarburg e o São Remo Calcio empataram no tempo regulamentar por 0-0, e nas penalidades a equipe italiana venceu por 1-0, São Remo com a medalha de ouro, e a equipe do SFBG Blistamarburg ficou com a medalha de prata. Portanto, todos os resultados para você desta 11ª edição da Copa das Cidades Europeias de Futebol de Cegos. Com os resultados da Copa Boa Vice e também da Copa das Cidades Europeias, torneios realizados na República Tcheca nos dias 28 e 29 de setembro, para a Integração News, Jorge Daniel. Integração News, junto com você no esporte paralímpico.